Olá, gente, eu sou Cláudia Lolita Freitas, CEO da Claque Contabilidade. Nós temos uma empresa contábil, e eu sou precursora desse canal que você está assistindo. Há quase 4 anos eu faço vídeos, e a gente pode produzir muito conteúdo, principalmente para os doutores da saúde, que querem focar sua atividade principal e não se preocupar como ter uma empresa ou uma vida organizada, de paz com leão e podendo dormir tranquilo. Hoje nós vamos falar de autônomo versus pessoa jurídica, como pagar menos imposto sendo médico. Pessoal, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, mas é uma aula que eu vou dar. De repente você baixa ele no YouTube, se você tem aquele YouTube Premium, Eu acho um espetáculo, eu pago isso satisfeitíssima, porque eu faço o que eu quero. Eu não tenho propaganda, eu posso baixar o vídeo e ver depois em off, eu também posso assistir ele em segundo plano, só ouvindo. Eu sugiro que você faça isso também se você achar que é interessante para você. Vamos lá. Doutores e doutoras, ser médico no Brasil já demanda uma grande rotina digna de maratona. Muitas vezes trabalhando em mais de uma clínica, em mais de hospitais, em horários diferentes de plantão, sobra pouco tempo para as atividades de gerenciamento da profissão e rotina administrativa, não é mesmo? E não são poucas atividades. Além de garantir a qualidade no atendimento dos pacientes, administrar as demandas dos planos de saúde, prescrever exames e medicamentos, o médico e demais profissionais da saúde necessitam obrigatoriamente como os outros profissionais, de ser autônomos e ainda dar atenção ao seu próprio negócio, seja ele um CNPJ ou um seletista. Diante de outros profissionais, gente, que podem reservar parte do tempo da sua própria administração, dificilmente os médicos conseguem, fora do final de semana, realizar essa atividade. Só que essa agenda é extremamente necessária, pois ela vai garantir a saúde financeira do seu negócio. Emitir notas fiscais, conferir os recebimentos através de RPA, ter um livro caixa, principalmente pagar impostos, não é uma opção, gente, é uma obrigação. Pensando dessa forma e sabendo que o objetivo de qualquer empreendedor, profissional liberal ou autônomo é pagar menos tributo possível dentro da lei, nós construímos esse vídeo que responde uma simples pergunta: qual é a melhor maneira para que o médico pague menos impostos? Então vamos lá, gente? Doutores, quanto paga de imposto de renda um médico? Quanto paga de tributos um médico? O imposto que o médico vai pagar depende de como será a forma de prestação de serviço e a remuneração dele. A atividade médica é considerada como uma atividade de profissão liberal. Isso significa que após o registro obrigatório no Conselho Regional de Medicina, o profissional tem a liberdade de definir como irá prestar seus serviços, seja como empregado, que é o seletista, através da CLT, ou prestador de serviços autônomos, ou ainda ter a sua própria empresa, sua pessoa jurídica, com sócios ou não. Com toda a escolha, a possibilidade de optar entre essas modalidades estabelece a necessidade de uma tomada de decisão, já na abertura do negócio e no início da sua atividade. A ideia desse vídeo é mostrar os prós e os contras para cada modalidade e auxiliar de maneira didática na melhor escolha. Importante, gente, eu falar para vocês, para alguns médicos, a melhor opção pode ser a CLT, para outros, a pessoa jurídica e ainda para alguns o formato de prestador de serviço autônomo. Isso vai depender da contratação com o seu prestador de serviço, de quem está tomando o seu serviço. Se ele quer que você seja um funcionário, ou ele quer que você forneça nota fiscal, ou que você forneça um RPA. Isso vai depender muito da combinação prévia que você vai fazer para aquele que você vai prestar o serviço, ok? Por isso, gente, a Claque Contabilidade, para auxiliar você nesse processo decisivo para o seu sucesso profissional, além, é claro, de propiciar o mínimo imposto dentro da lei. Mas, doutores, como é a tributação de um médico pela CLT? O médico que trabalha pela CLT é igual aos demais profissionais regidos pela própria CLT. O médico que assina ou não um ou mais contratos de trabalho e a empresa contratante recolhe mensalmente INSS e Imposto de Renda na fonte. Para 2021, as faixas estabelecidas para o desconto do INSS são dessa tabelinha que eu estou deixando aqui para você aqui embaixo, ok? É muito importante que você olhe porque ela tem a faixa salarial
salarial e alíquota para fins de recolhimento, ok? Mas, doutores, o percentual de desconto no INSS sobre o salário deve variar de acordo com o número de salários mínimos recebidos por alguém, de maneira progressiva, ou seja, quanto maior o salário do profissional, mais ele terá que pagar para usufruir os benefícios da Previdência. Isso é obrigatório, ok? Essas variações de porcentagem são separadas em 4 faixas, conforme essa tabelinha que eu tô deixando para você. Gente, como a gente pode ver, né, a contribuição para o INSS, ela tem um teto, ok? Ou seja, você só contribui até esse valor. Se o seu salário passar disso, você não contribui. E esse teto é de R$ 6.433,57, conforme eu te falei lá na tabelinha que você tá vendo aqui. A parte do salário que ultrapassar esse teto fica isenta e deverá significar dizer que um salário aproximadamente R$ 7.000 terá o mesmo valor de desconto do INSS que um salário, por exemplo, de R$ 20.000, que será de R$ 751,99. Após o cálculo do INSS, é importante atentar para o desconto imposto de renda pessoa física. Por quê? Porque segue também uma tabela progressiva, que pode variar, ou você ser isento até 27,5% de alíquota, conforme essa tabelinha que também aparece para você aqui agora no vídeo, ok? Gente, essa tabelinha, ela pode ser seguida à risca, mas desde que o profissional não possua dependente, ok? Se você possui dependente, é um cálculo diferenciado. Para concluir, em linhas gerais, para um rendimento mensal de CLT do médico, por exemplo, que ganha R$ 10.000, ele terá um desconto de R$ 751,99, que é a parte do INSS, e mais um desconto de R$ 1.673,85, que é o quê? É o imposto de renda retido na fonte. Então, você vai ficar com salário líquido de R$ 7.574,16, ou seja, você vai ter 24,26% de desconto, ok? Mas, Cláudia, como é que é a tributação de um médico profissional autônomo? Já falei de seletista, agora vou para o profissional autônomo. Nessa opção, os médicos podem trabalhar como profissionais liberais ou autônomos e estão sujeitos à cobrança do imposto de renda pessoa física e do INSS e ainda do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, referente à legislação de cada município. Cada município tem uma alíquota e tem uma forma de tributação, ok? Um possível problema ao optar por esse regime é a alta tributação. Ela é maior do que o seletista e ela é maior do que a pessoa jurídica. A alíquota do imposto de renda pode chegar até 27,5%, do INSS 20%, limitado ao teto do INSS. Olha só, gente. Outro ponto importante a ser observado é que quando os médicos optam por trabalhar como profissionais liberais ou autônomos, eles ficam muito mais suscetíveis a uma fiscalização ou uma malha fina na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Nessa situação, doutores, os médicos terão os valores de imposto de renda de duas formas diferentes. A primeira forma que ele tem é a prestação de serviço, né, para pessoa física. Por quê? Porque nesse caso, o imposto de renda gerado é através do carnê-leão. Os impostos são os seguintes: INSS, né, a contribuição previdenciária, que tem uma alíquota de 20% sobre o valor recebido, limitado ao teto do INSS, com um valor máximo de R$ 1.289,71 por mês, e imposto de renda retido na fonte. O valor do imposto de renda retido na fonte pode variar, né, de 0,1% a 27,5%, conforme tabela progressiva do imposto de renda, e não há limite para a retenção, ou seja, independente, não é como o INSS, independente do que você ganhar, você vai ter o imposto de renda pessoa física, ok? A segunda forma, gente, é a prestação de serviço para pessoa jurídica. Nesta situação, os médicos terão os valores dos impostos descontados pelo contratante. Lá na pessoa física, você não tem descontado, quem tem que fazer esse recolhimento é você. Agora, na pessoa jurídica, quem faz esse recolhimento é a pessoa jurídica tomadora do seu serviço, e vai te pagar o líquido, ok? Nessa situação, os médicos terão os valores de impostos descontados pelo contratante, como eu falei para vocês. Essa pessoa deverá realizar a emissão do recibo de pagamento do autônomo, né? Você, médico, vai emitir o RPA para realizar o recolhimento dos valores devidos. São eles INSS, que é a contribuição previdenciária de 11%, no valor máximo de R$ 707,69 por mês, e o imposto de renda retido na fonte, valor do imposto de renda retido, que pode variar na mesma tabela até 27,5%, conforme a tabelinha que está aparecendo para você aí agora. E não há limite para retenção. Cuidado. Base de cálculo é a alíquota, né,
do percentual e você vai vendo aí como é que é na tabelinha, ok? Além disso, gente, vocês também vão pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que será devido de acordo com as regras de cadastro na prefeitura da sua cidade ou da cidade que você está prestando serviço. Depende do tipo de serviço e depende do tipo de legislação. E as regras podem variar em cada município, podendo a alíquota variar de 2 a 5%, ok? Eu vou te dar um exemplo de você ter um rendimento de 10 mil reais, como é que você vai ser retido. Você vai ter o imposto de renda retido na fonte 1.686,03, um INSS 707,69, um ISS numa alíquota, por exemplo, na máxima que eu estou botando para você, 5%, 500. Você vai ter um salário líquido de quanto? 7.106,28. Mas aí você me pergunta, mas Cláudia, e como é a tributação de uma pessoa jurídica? Eu já te falei da seletista, do autônomo, agora eu estou indo para a pessoa jurídica. Para os médicos que atuam como pessoa jurídica, ou seja, tem uma empresa, o recolhimento dos impostos é realizado pela empresa, ou seja, pelo CNPJ. E aquela situação em que o médico optar por ser o dono do seu próprio negócio e atua emitindo notas fiscais pelos serviços prestados, por exemplo, para clínicas, hospitais e até mesmo uma pessoa física, os seus pacientes diretos, você tem que fazer e é uma obrigatoriedade. Considerando que a empresa tenha sido enquadrada como simples nacional, o mais comum entre os profissionais liberais, os impostos são o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, é uma guia única que compreende 8 impostos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição patronal previdenciária, ISS, ICMS e IPI, conforme o caso. É lógico que você é médico, você não paga nem ICMS nem IPI, que são impostos de comércio e de indústria, ok? Os impostos do Simples Nacional incidem sobre o faturamento total da empresa. A atividade de medicina tem a tributação variável no Simples Nacional, podendo ser pelo anexo 3 ou pelo anexo 5. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre o fator R e fala como você vai chegar, né, sendo ali anexo 5 até ao anexo 3, ou ficando geralmente no anexo 3. Isso aí depende da sua folha de pagamento, da sua massa salarial, ok? O que vai determinar o anexo de tributação, gente, é o seu fator R. E eu tenho um fator R explicadinho para você em outro vídeo. É importante que você veja o outro vídeo para conjugar com esse e entender essa forma de tributação que eu estou ensinando para vocês. Basicamente, o fator R é o valor do seu prolabore dividido pelo seu faturamento, ambos referentes aos últimos 12 meses. Então, sempre que o resultado for igual a maior do que 28%, será tributado pelo anexo 3, né, que ela tem alíquotas menores, esse anexo 3, iniciando em 6%. Caso não atinja o fator R de 28%, será tributado pelo anexo 5, com alíquotas iniciais de 15,5%. Então preste atenção, tem que ter um planejamento tributário, que às vezes você botando um prolabore, você paga 6% e não 15,5%, que é do anexo 5, ok? Você vai ter também o INSS, que é a previdência, que deve ser recolhida sob o valor do seu prolabore do sócio do dono. Muito cuidado, muitos médicos pensam que ter previdência privada vai suprir a necessidade do recolhimento do INSS. Não é assim que a Receita Federal pensa. Previdência privada, como o nome diz, é privada, é uma escolha do contribuinte. O INSS é uma obrigatoriedade para o regime geral de previdência, ok? Para as atividades de medicina, gente, no Simples Nacional, o valor do INSS é recolhido por fora do DAS, aquele valor que é descontado do médico, da parte da pessoa física, com a alíquota limitada a 11% e também limitado ao teto do INSS, com desconto máximo de 707,69, ok? E você também vai ter imposto de renda retido na fonte. Pode incidir sobre o prolabore do sócio, valor da retirada obrigatória. Mesmo que você tenha um salário mínimo como retirada, você vai ter que pagar o INSS, vai ficar fora da tabela do imposto de renda em pessoa física, mas você vai ter que pagar o INSS. E seguindo a tabela do imposto de renda, que eu também estou deixando aqui para vocês, você vai ter a tributação até 27,5%, ok? Dessa forma, gente, seguindo um exemplo que eu vou te dar, né, se você tiver um rendimento de 10 mil reais, né, sendo tributado pelo anexo de 3, que é o mais baratinho, que é o mais em conta, vamos dizer assim, com um fator R igual ou superior a 28%, você vai ter um
um valor bruto de 10 mil, você vai ter o imposto sobre faturamento de R$600, que é o 6% sobre os 10 mil. É necessário que você tenha uma contabilidade na sua empresa, porque é pessoa jurídica, e eu tô botando um preço médio aqui de R$600. O INSS, que é R$308, mais o imposto de renda pessoa física de R$44,10, você vai ter um valor líquido de R$8.447,90. Você tá vendo como é que é importante ressaltar que dentro desse cálculo nós incluímos, além do valor da contabilidade, que é obrigatório por lei, né? E fica muito mais barato do que os outros dois, tanto seletista como autônomo. Gente, uma coisa muito importante, os médicos não podem ser MEI, tá? Muitos médicos me perguntam isso, mas a legislação não permite. O que é MEI? Microempreendedor individual. E dessa forma, você precisa de um contador na pessoa jurídica. Além disso, no exemplo do imposto de renda que está calculado sobre o valor mínimo do Prolabore, usual nas micro e pequenas empresas, ou seja, nesse cálculo aqui que eu fiz para você, que você recebe R$8.447,90, você está com um salário mínimo de Prolabore, ok? Mas, Cláudia, afinal, qual é a melhor opção para que o médico pague menos imposto? Gente, a melhor opção, sem contar os fatores subjetivos que eu falei para vocês de escolha, de tipo de contratação, de quem está tomando seu serviço, é a pessoa jurídica. Entenda porque o nosso exemplo de R$10 mil de salário e faturamento, como eu dei para você, eu vou te dar agora e te mostrar nessa tabelinha. Olha só, no CLT você ganha 7.500 num salário de 10 mil, tá? Para as três modalidades. Você vai receber 7.574,16. Olha só, você teve um desconto de 24,26. No autônomo, você tem um rendimento líquido de 7.106,28, ou seja, você teve um desconto de 28,93%. E na pessoa jurídica, gente, incluído o serviço da Claque Contabilidade para você de R$600, você vai receber R$8.447,90. Olha que diferença, gente. É em torno de 15% de desconto Simples Nacional. Olha isso. Nesse exemplo, fica claro que mesmo contratando serviço de contabilidade obrigatório, ser pessoa jurídica é a melhor opção para você. E eu, particularmente, prefiro ser fiscalizada através de uma pessoa jurídica do que de uma pessoa física. Sabe por quê, gente? Porque pessoa física é ilimitado, eles entram no seu patrimônio, da sua família toda. Na pessoa jurídica, o capital é restrito, a responsabilidade é restrita ao capital social, então é muito melhor. Ok? Gente, mas porém, como eu falamos anteriormente, vai depender do objetivo do médico, do seu modelo de trabalho, do quanto ele está disposto a empreender, ok? Tem gente que tem pavor de abrir empresa, mas tem gente que tem muita facilidade e quer ter economia tributária. Em linhas gerais, apesar de não ter benefícios trabalhistas como férias, FGTS, 13º salário, os ganhos podem ser bem maiores quando o médico opta por uma pessoa jurídica. Gente, hoje existem excelentes opções de serviço de suporte e contabilidade que não sobrecarrega o médico e nem ocupa o tempo nas rotinas burocráticas. Agora eu vou fazer um jabazinho. Com a Claque Contabilidade, você tem um braço direito para realizar suas rotinas administrativas e financeiras e mais tempo para dedicar ao seu negócio, né? Aquela arte, porque quem é médico tem arte, né, gente? Vamos combinar. Eu, por exemplo, não posso ver sangue, não posso ver o corpo humano aberto, mas você pode. Então é melhor que você pense no seu negócio. E ainda, com melhor preço, muito mais acessível e totalmente adequado à sua empresa médica. Gente, esse vídeo foi feito com muito carinho e ficou um pouquinho longo, como eu te falei, mas para você entender que é como uma aula para se inteirar totalmente desse assunto de uma vez por todas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, é muito importante isso pra gente. Deixa aqui um comentário da sua contribuição para ajudar a gente a cada dia ser melhor. Aciona o sininho que, como você sempre será avisado de todas as novidades dos nossos vídeos do nosso canal. Te deixo aqui com um grande abraço.